Olá, pessoal! Eu sou a professora Marina e o nosso 11º exercício de lógica de programação, nós vamos escrever um algoritmo que leia 10 números do teclado e imprima o valor da metade de cada número. Então, a partir de agora, nós temos aí que executar mais uma condição, né? A gente vai precisar ler os números do teclado. Como que a gente faz isso? Até o momento, a gente utilizava o comando escreva para mostrar os números que satisfaziam as nossas condições para o usuário. Nesse caso, a gente vai utilizar o comando leia. Então, as nossas condições, ler 10 números, escrever a metade desses números, e nós temos o intervalo que terá como início 1 e o fim como 10. Vamos então para o Portugal? No Portugal, a gente vai precisar aí de uma variável, que será o nosso contador, e nós também vamos ter uma outra variável, que será um número, porque a gente vai precisar ler do usuário esses números, depois descobrir a metade desse número e mostrar na tela para o usuário. Só que eu chamo a atenção aqui que o nosso número, vamos, por exemplo, supor que o usuário digite o número 1 e eu quero mostrar na tela para o usuário a metade desse número. A metade de 1 é 0,5 ou 0,5. Nesse caso, a gente não tem mais um número inteiro, certo? Nós temos um número com vírgula. Sempre quando tiver números com vírgula, a gente vai precisar utilizar aí a questão não mais do inteiro, e sim do real, tá? Então, o nosso tipo de dado vai ser diferente, ele vai deixar de ser inteiro e vai passar a ser real. Assim como nós vimos que existem outros tipos de dados, como, por exemplo, cadeia, quando eu quiser ler um nome, porque eu vou ter um conjunto de caracteres, e assim por diante. Vamos, então, construir o nosso algoritmo. Como nós temos um intervalo pré-definido, nós vamos já utilizar aí uma estrutura de repetição, porque a gente vai ler 10 vezes do teclado. Logo, o nosso i, ele vai começar em 0. O i vai ser menor ou igual a 10. E nós vamos caminhar para frente. Então, o i sempre vai ser incrementado. Agora, eu vou escrever, ou melhor, eu vou ler primeiro, né? Então, leia número. Só que dessa forma, o cursor vai ficar piscando na tela e o usuário não vai saber, porque ele só vai ficar como se fosse preto. Vamos executar? Ó, ele não consegue ainda visualizar. Então, antes, e ele mostra aqui, ó, o programa está aguardando. Vamos parar, então, a execução aqui no X e vamos colocar uma mensagem. Vamos pedir para escrever, então, digite um número para o usuário. Mesma coisa, se eu vou mostrar na tela, eu uso o comando escreva. Só porque é uma observação. Como a gente vai passar uma mensagem para o usuário, precisamos colocar em aspas duplas. Então, vamos lá. Digite um número. Antes disso, vou colocar aqui um /N, barra invertida, tá? Para ele pular a linha. Para facilitar a nossa visualização. Digite o número e leia um número. Depois que ele lê um número, qual é a condição que a gente precisa, então, satisfazer? A gente precisa mostrar na tela para o usuário a metade desse número. Então, escreva número dividido por 2. Ah, professora, mas eu ainda queria mostrar uma mensagem para o usuário. Você também pode. Basta que você coloque em aspas duplas e escreva, né? A metade é 2 pontos. Vamos colocar aqui um /N também para pular a linha, facilitar a nossa visualização. Só que, perceba, a gente tem que colocar aqui a vírgula, senão não vai funcionar. Vamos executar para ver como ficou? Ó, digite um número. Vou digitar aqui 2. A metade é 2. Digite o número 3. A metade é 3. Opa, a gente colocou aqui a divisão por 1, né? Vamos interromper o programa e colocar aqui o 2. Vamos executar o nosso programa novamente. Digite o número 2. A metade é 1. Digite o número 3. A metade é 1,5. Digite o número 4. A metade é 2 e assim por diante.